Então toda a história do Velho Testamento, ela é uma preparação, que ela é culminada com a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele chegou na plenitude dos tempos. Quando as coisas estavam prontas, no momento certo, o Filho é enviado. Mas tudo o que acontece, a Bíblia fala em Colossenses 2,17, que era apenas uma sombra, era uma preparação da realidade que nós vivemos hoje. Então Deus, quando estabelece a Páscoa, nós vamos ver lá em Êxodo 12, ainda que não tivesse vindo Jesus, Deus já estava prenunciando, Deus já estava anunciando aquilo que Jesus faria conosco. Por isso que lá em João 1,26, João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. 1 Coríntios 5,7 fala textualmente: Jesus é o Cordeiro Pascal. Então nós vamos estudar o símbolo que está lá em Êxodo 12, mas nós temos que entender que ali está falando de Jesus, amém? Então abre a sua Bíblia lá, Êxodo, lá no Velho Testamento, segundo livro da sua Bíblia, Êxodo no capítulo 12, nós vamos entender o que foi a Páscoa, o que é o Pachá, que, diga-se de passagem, até hoje celebrado pelos judeus, né, no sentido original. Hoje nós entendemos que isso fala a respeito de Jesus. Tanto é que Jesus, quando é crucificado, é justamente na Páscoa, porque Ele é o verdadeiro Cordeiro. Êxodo 12, vamos ler a partir do 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Fala assim, um cordeiro. Então era para cada família daquela congregação pegar um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor, essa é a passagem do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas, em que estiverdes vendo eu o sangue. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Bem, só contextualizando a história para vocês, a Bíblia fala que o povo de Deus, o povo escolhido, né, o povo da aliança, ele chegou um tempo que ele foi para o Egito, e ali aquele povo ficou 400 anos como escravo de Faraó. Faraó não é uma pessoa, Faraó é um título, né? Então, por isso que você vai encontrar em vários momentos da Bíblia falando a palavra Faraó. Não é que ele vivia 400 anos, mas era um governante do Egito. E nesses 400 anos, a Bíblia fala que Deus escutou o clamor do seu povo e decidiu tirar eles de lá. A Bíblia fala que Deus chamou Moisés, que era alguém que havia sido criado pela filha de Faraó, e aos 40 anos de idade ele sai do palácio e decide andar junto com os seus, com o seu povo. E aí Deus escolhe Moisés para ir diante de Faraó e mandar com que o povo seja liberto, né? Vocês provavelmente já ouviram os 10 mandamentos, né? E não é uma novela da Record, os 10 mandamentos, 10 mandamentos não, as 10 pragas do Egito. Não é uma novela, mas é o que está na Bíblia. E a
Bíblia fala que cada vez que Moisés ia negociar com Faraó para libertar o povo, e Faraó endurecia o seu coração, Deus enviava uma praga sobre o Egito, para tentar mudar, o coração de Faraó. E assim foi, até que chega-se a essa 10ª praga, onde o Senhor fala: eu vou enviar um anjo da morte, que vai ferir todo o primogênito, desde filho de pessoas como de animais. Todo o primogênito do Egito vai ser ferido, e Faraó vai libertar o povo. Então, essa Páscoa, o Pachá, o que é? É a passagem para a libertação do povo. Amém? Agora, como eu falei, tudo que está no Velho Testamento, tudo que está registrado na Bíblia, serve para nós como sombra das coisas que nós vivemos. Está apontando para a obra de Cristo, está apontando para a nossa vida. E aqui também podemos dizer que simboliza a nossa vida, quando nós ainda éramos escravos e servíamos ao sistema do mundo, e o dia que Deus nos libertou, o dia que Deus nos tirou, a nossa cerimônia de passagem, mais conhecida como a nossa cerimônia de conversão, o momento em que nós deixamos a vida egípcia, deixamos de ser escravos do mundo e passamos a ser livres, a ser o povo de Deus. E aqui fala, o centro dessa passagem começa com um cordeiro, começa com comer um cordeiro, começa com a família trazendo um cordeiro para si, e esse cordeiro, ele aponta para Jesus Cristo, o cordeiro que nos permitiu que nós fôssemos livres, o cordeiro que nos deu acesso até o Pai. Então começa falando que a família deveria ter um cordeiro, depois fala do sangue desse cordeiro que deveria ser passado como sinal sobre as casas, e por fim, o anjo da morte vem, e isso também aponta para o juízo de Deus que vai vir sobre esse mundo. Mas esse juízo não nos alcançará, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Mas eu queria falar sobre 3 aspectos aqui então, a respeito de como funciona a passagem, Então, quando nós olhamos para a Páscoa, nós temos que nos lembrar da nossa passagem. Nós temos que lembrar que nós também éramos escravos. Aqui, se você continuar lendo esse texto de Êxodo 12, você vai ver que Deus manda que esse fosse uma cerimônia lembrada perpetuamente. Era para eles sempre se lembrarem disso. Então hoje nós temos que entender o que é a nossa Páscoa. Significa a nossa cerimônia de passagem, significa a nossa salvação. Então Deus ordena que nós lembremos disso, que nós venhamos a meditar na sua palavra a respeito disso. E eu queria falar de 3 aspectos a respeito da Páscoa. 3 coisas que o coelho não quer que você saiba. Amém, irmãos? Quantas coisas? 3, só para saber se estão atentos. Então a primeira coisa, para que você tenha a sua experiência de Páscoa, para que você tenha o seu pachá, a sua passagem do Egito, do sistema mundanista, para que você possa ser liberto. A primeira coisa, o primeiro requisito é que você creia. Lá em Atos 16:31 fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a primeira coisa, irmãos, é crer. Sabe, aquelas famílias que estavam ali no Egito, elas precisavam, primeira coisa, elas precisavam crer naquilo que havia sido ordenado a elas. Então, Deus mandou, olha, cada família precisa pegar um cordeiro, precisa fazer uma cerimônia, precisa comê-lo, e deu instruções da forma como ele deveria ser comido. Você sabe, eu podia também falar a respeito disso. O cordeiro não podia ser comido cru. O que é o cordeiro? O cordeiro só podia ser comido assado. Se o cordeiro aponta para Jesus, o que é você comer o cordeiro cru? Cru é uma forma, a carne ainda, ela não passou pelo processo de mortificação. São aqueles que querem enxergar Jesus, não o Jesus crucificado, mas é o Jesus histórico, é o Jesus que está nos livros, é o Jesus que é o mestre, mas não o Jesus crucificado. Mas aqui também fala que o cordeiro precisava ser comido por inteiro. O que isso fala? Fala daquelas pessoas que querem apenas uma parte do evangelho, só aquela parte que interessa a elas. Não, eu quero, eu não preciso seguir toda a doutrina, eu quero só uma parte daquilo que é o ensinamento. Também é errado. Aqui fala que ele precisa ser comido por inteiro.
Fala das ervas amargas também. O cordeiro precisava ser comido com ervas amargas. Você sabe, a vida cristã às vezes envolve sacrifícios, envolve que nós passemos por dificuldade. Jesus fala: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque nem sempre esse cordeiro vai ser apenas doce, mas ele é também com ervas amargas. Mas esse é o propósito de Deus para a vida cristã. Então, a primeira coisa, ela começa com o crer, né? Todo crente, toda experiência do cristão começa por crer na mensagem do Evangelho, crer no Cordeiro que vai salvar a sua família. Mas o segundo passo é comer o Cordeiro. Quando você come do Cordeiro, você está tendo parte na morte dele. Você sabe, tem pessoas que gostam do Cordeiro, tem pessoas que apreciam o Cordeiro. Às vezes eu falo: olha, eu sou pastor, né? Para o ímpio, ele fala: que bom. Eu acho muito importante as pessoas terem uma religião, não importa qual, importante é ter uma religião. Ele acha bonitinho o Cordeiro, ele acha que todo mundo devia ter um Cordeiro. Mas deixa eu dizer, o Cordeiro não adianta você apenas admirá-lo, o Cordeiro é para que você coma dele, é para que você viva a experiência cristã. Jesus falou em João 6,56: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sabe, nós precisamos ter uma experiência real com Jesus. Nós precisamos experimentar o Cordeiro por inteiro, e não apenas, vamos contar, vou brincar com o Cordeiro, um bichinho bonitinho. Não, Jesus, ele precisa ser introjetado. Nós precisamos meditar na sua palavra, nós precisamos ter uma experiência verdadeira com ele. Quando nós falamos de comer do Cordeiro, nós estamos falando de que o Cordeiro passa a ser parte de você. É uma experiência metabólica. Você introjeta Jesus. Você e Jesus passa a ser um só. Mas o terceiro requisito aqui na Páscoa, e ele é o que eu vou me deter mais, porque você sabe, irmãos, eu creio que todos aqui já passaram pela experiência. Você creu, por isso que você está aqui. Você come do Cordeiro, eu acredito nisso. Você está aqui comendo do Cordeiro todos os domingos, lá nas nossas células, na sexta-feira. Mas existe um aspecto, porque se você olhar para esse símbolo aqui, como eu falei, o anjo da morte ali em Êxodo 12 aponta para o juízo de Deus, para a ira de Deus que vai vir sobre o mundo, sobre o pecado. Então há ainda uma dúvida dentro da casa, e a casa também fala da igreja, irmãos, fala no lugar onde nós comemos o Cordeiro. O Cordeiro é servido dentro da casa, é servido na igreja. Não precisa dizer que o lugar de crente é na igreja. Não vou falar isso aqui porque você está no lugar certo. Talvez alguém que esteja assistindo essa mensagem, fica a dica aí, o lugar de comer o Cordeiro é na casa. Mas ainda também há uma dúvida, porque esse anjo da morte ainda não passou. Mas há algo que Deus manda que se faça aqui, e eu queria me deter mais nisso, porque talvez é onde mais os crentes se preocupam, que é aqui onde fala que o sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. E eu queria hoje falar sobre o sangue desse Cordeiro. Eu queria falar sobre o que representa esse sangue, e como é que nós precisamos confiar no sangue do Cordeiro. Então veja, se você já experimentou do Cordeiro, se você creu na mensagem, eu quero te convidar nesse dia de hoje, que você creia no sangue do Cordeiro. Sabe, crer no sangue é você descansar em Deus. Sabe, cada família deveria seguir aquela orientação, pegar o Cordeiro, matar, comer, e ela tinha que pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. E ela tinha que confiar que de fato o anjo da morte, ao passar pela sua casa, não iria afetar ela. Eu fico pensando nisso, irmãos. Se eu estivesse vivendo naquele tempo, será que eu ia passar nos umbrais da porta? Eu ia falar: será que ele vai conseguir enxergar daqui? Não era melhor eu passar esse sangue no teto? Os irmãos não ficam pensando nisso, não? Mas será? Peraí, deixa eu passar um pouco mais de sangue aqui, para que ele veja e tenha certeza. Mas é no umbral, será que eu não posso fazer um X na porta aqui, para ele saber que ele não pode entrar aqui? E se ele quiser entrar pela janela?
Sabe, hoje o que atormenta os crentes é o sangue. É, na verdade, não crer que o sangue é suficiente. Então, a primeira lição que eu queria trazer para você, primeira coisa que o coelhinho não quer que você saiba, é que o sangue é suficiente. O sangue do Cordeiro é suficiente para te livrar da morte. O sangue do Cordeiro é suficiente para te garantir a misericórdia, o amor e o favor de Deus. Mas por que alguém duvidaria disso, irmãos? Você sabe, eles no Velho Testamento, naquela altura, eles conheciam muito bem a lei de Deus. Eles sabiam aquilo que podia, já haviam, Deus não havia ainda entregue os 10 mandamentos a Moisés, mas aquele povo já sabia muito daquilo que Deus desejava para eles. E talvez eles pensassem assim: mas olha, eu comi do cordeiro, mas eu sei que eu não sou uma pessoa boa, eu ando fazendo muita coisa errada. Será que esse sangue vai ser suficiente para livrar da minha casa? A Bíblia fala que foram mais ou menos 3 milhões de pessoas que foram para o deserto. Então, se você calcular aí que cada casa tinha mais ou menos 2 adultos e 4 crianças, eram mais ou menos 500 mil famílias. Eu pergunto para você, será que nessas 500 mil famílias, 500 mil, só para você ter uma ideia, que cidade lá no Brasil que tem mais ou menos 500 mil habitantes? São José do Rio Preto, interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto, tem uns 500 mil habitantes. Então você imagina uma cidade inteira. Pergunto, todas essas casas nessa cidade aí, será que alguém tinha brigado com a esposa naquela noite? Ou não? 500 mil famílias, ninguém brigava. Será que alguém tinha algum problema? Será que estava tudo certinho? Será que o filho tinha desobedecido o pai naquele dia? Ou será que o pai tinha falado um palavrão, um bad word naquele dia? Mas ele tinha que confiar que o anjo da morte ia passar na casa dele, ia olhar para o sangue, ia falar: esse aqui é do Senhor. Aonde você quer chegar com isso, pastor? Sabe, eu quero dizer que o que nos garante, o que nos traz a paz com Deus, é o sangue do Cordeiro. Deus não olha dentro da casa, Deus não olha. A Bíblia fala que o Deus mesmo escolheu ter uma santa amnésia. Ele falou: olha, dos seus pecados jamais me lembrarei, porque hoje o que conta é o sangue. Deus, Ele está olhando para o sangue que está nas portas da sua casa. Eu quero dizer, você não vê nada, mas o dia que você se converteu, foi colocado um selo sobre a sua vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. Você não enxerga, mas o mundo espiritual dá muito claro na sua vida. Ele sabe: esse aqui eu não posso tocar, esse aqui o anjo da morte não pode tocar, porque há o selo do sangue está sobre a sua vida. Deixa eu contar uma história aqui, só para fortalecer a sua fé. Eu conheci um rapaz na minha cidade, já um homem, e ele se converteu ao Evangelho, mas ele era bruxo, irmãos. E ele conta no seu testemunho que quando ele servia ao diabo, o diabo mandava ele ir no cemitério fazer pacto, e ele tinha que abrir o caixão das pessoas e comer o defunto, como uma forma, como um pacto, uma consagração, para aumentar o poder dele. Mas ele fala que mesmo naquele tempo que ele servia o engano, e o diabo ia mostrando aonde que era para ele ir, tinha túmulos que ele chegava perto, o diabo falava: esse você não pode abrir. Era o túmulo de um crente, irmãos. Sabe, nem nos seus ossos, nem no seu resto, nem no seu pó, o diabo pode tocar, porque há um selo sobre ele. Sabe, é o sangue do Cordeiro, irmãos. Sabe, eu quero dizer que, na verdade, o que o mundo tenta esconder de nós, o mundo faz você olhar para si mesmo. O mundo quer que você olhe para o seu desempenho, porque o diabo, ele sabe que você não é perfeito. O diabo sabe que nós não conseguimos viver 100% aquilo que ainda não vivemos 100% daquilo que Deus quer. Sabe, a Bíblia fala que o diabo, e aliás, o diabo é mencionado fazendo muitas coisas na Bíblia. O diabo, ele
ele é um homicida, né? Ele é um mentiroso, ele é muitas coisas, mas a Bíblia dá um nome que para mim é a profissão dele. A Bíblia chama ele de acusador, e o papel dele é acusar. Sabe, e quem ele mais acusa é você mesmo, tá vendo? Você não pode, você não consegue, você não merece, você não deveria. Mas eu quero dizer para você que a Páscoa vem nos garantir que não depende nada de nós, é apenas o sangue que foi colocado nas portas. Agora veja, irmãos, eu estou falando isso para aqueles que comeram o cordeiro, amém? Essa é uma pregação para aqueles que creem. Eu não vou falar isso para ímpio, irmãos, mas eu quero dizer, você que tem a experiência, você que está dentro da casa, você precisa confiar no sangue. Sabe, a igreja do Senhor tem sido enganada pelo diabo, tem sido enganada pelo inimigo, pelo acusador, dizendo que, e tem imobilizado a igreja, porque um tremendo senso de incapacidade, um tremendo senso de desqualificação. Mas eu quero dizer para você, se você come do cordeiro, se você está dentro da casa, você tem que confiar no sangue, você precisa confiar na palavra de Deus. Ah, pastor, mas é difícil crer, porque eu não enxergo na minha vida. A Bíblia fala que eu fui feito justiça de Deus, que eu sou justo, que eu recebi o dom da justiça, mas eu não enxergo, eu ainda faço coisas erradas. Eu quero te dizer uma coisa, sabe? Eu estava pensando, meditando uma vez que eu fui pregar a respeito disso, e Deus falou comigo algo. Ele falou, o sangue não era do lado de dentro, o sangue era do lado de fora. Você não enxerga, mas Deus enxerga. É para Deus enxergar, não é para você enxergar, sabe? Não tem mais nada a ver com você, é tudo agora com relação ao sangue. Sabe, irmãos, nós precisamos viver com essa certeza, a certeza que o sangue de Jesus foi suficiente para nos dar acesso ao Pai, para conquistar tudo aquilo que eu e você não dávamos conta. Então, quando nós falamos da Páscoa, irmãos, a Páscoa foi a celebração quando Deus tira o seu povo, Deus tira o seu Israel da escravidão do Egito e leva ele para um outro ambiente, para uma posição espiritual. Sabe, eu quero dizer que isso não tinha nada a ver com o povo em si, mas tinha a ver com uma aliança que Deus fez com aquele povo. E através do cordeiro, o cordeiro foi um instrumento que Deus utilizou para poder simbolizar essa aliança. Eu quero dizer que Deus hoje salva a mim e a você por causa de uma aliança que Ele fez. E Ele faz isso através do cordeiro. Todo aquele que come do cordeiro e que passa o sangue pode desfrutar do descanso, na certeza que da mesma forma como Deus não executou o juízo sobre aquelas 500.000 famílias que estavam ali no Egito, Ele não vai executar o seu juízo contra você, quando Ele vê o sangue. Sabe, essa é a mensagem da Páscoa, irmãos. Sabe, é isso que o diabo não quer que os crentes saibam. Que nós hoje podemos desfrutar de uma aliança, e Deus, quando fala que a Páscoa deveria ser lembrada de geração em geração, era para lembrar da fidelidade dEle, por causa do sangue do cordeiro. Sabe, mas se você ainda tem alguma dúvida, eu quero ler rapidamente aqui alguns trechos, né? Hebreus 10:12 fala que Jesus oferecendo para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados. Hoje Ele está assentado à destra de Deus. Você sabe, irmãos, a Bíblia fala que o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha que todos os dias oferecer sacrifício ao Senhor, sacrifício ao Senhor, porque sabe, o sangue de animais, a Bíblia fala, o sangue de bois e carneiros, ele não era suficiente para retirar o pecado, ele simplesmente pagava por um tempo, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, sendo Ele mesmo, o nosso sumo sacerdote, faz a propiciação, Ele se oferece como pagamento, como um único sacrifício. Eu quero dizer que Jesus não precisa morrer novamente, porque o único sacrifício dele foi suficiente para nos limpar de todos os nossos pecados. Colossenses 2 fala assim: e quando vós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas.
Sabe, irmãos, todas as vezes que você vai ver a respeito do perdão na Bíblia, ele está no passado, porque nós já fomos perdoados. Sabe, não tem nada a ver comigo nem com você, mas tem tudo a ver com o sangue de Jesus. Sabe, eu sei que você tem comido do Cordeiro. Todos os domingos nós servimos o Cordeiro aqui. Eu sei que você tem desfrutado, mas eu sei que você tem estado na casa, mas eu queria hoje que você confiasse no sangue que foi colocado. Eu queria que você desfrutasse de descanso, porque o verdadeiro sinal da fé é aquele que descansa nas obras que já foram consumadas desde a fundação do mundo. Fiel é aquele que prometeu. Sabe, a Páscoa simboliza a nossa passagem, mas eu quero dizer que não é algo que vai acontecer, eu quero dizer que é algo que já aconteceu, porque se Jesus está assentado hoje nas regiões celestes, como eu li aqui em Colossenses 2, eu quero dizer que lá em Efésios fala que nós estamos assentados com Jesus, juntamente com Ele, nas regiões celestiais. Eu quero dizer que há um sangue sobre a nossa vida, que hoje nós somos guardados e protegidos, não por causa de nós. Sabe, não aceite acusação, não caia na tentação de não crer naquilo que Deus prometeu para nós, mas fiel é aquele que prometeu. O sangue está sobre nós, e hoje nós podemos sim celebrar, irmãos. Você sabe, eu já compartilhei aqui com os irmãos que tem algumas coisas que eu ficava pensando assim, o que mais que poderia atrair uma pessoa para a igreja, né? A maioria dos crentes, você perguntar para ele, o que você acha que atrairia as pessoas, né? E a maioria dos crentes, para quem eu pergunto isso, ele fala, santidade, pastor. Se ele me vê uma vida santa em mim, ele vai querer ir para a igreja. Você sabe, isso, meditando a respeito, claro que pode atrair alguém, um ou outro, mas eu acredito que a maioria das pessoas iria, na verdade, se afastar. E olhar para alguém muito santo e falar, eu não dou conta de ser desse jeito. Ou no mínimo falar, esse cara é muito chato, eu não quero ir nessa igreja não. E é o que acontece com muitos crentes. Mas talvez o que chamasse a atenção das pessoas fosse a fé. Fala, não, a fé é algo que atrai, arregimenta as pessoas. Uma pessoa cheia de fé, ela arrebata uma multidão. Mas você sabe, tem pessoas que não são crentes e têm fé. Porque a fé não é apenas na palavra de Deus. A fé que nós temos é na palavra de Deus. Mas você pode ter fé em outras coisas. Tem pessoas que têm fé num sistema político. Tem pessoas que têm fé que Darwin vai mudar a humanidade, ou que Freud vai fazer alguma coisa. Fé é algo muito vago. Você sabe, isso não é um privilégio dos crentes. Mas eu estou convencido, irmãos, que o que atrai as pessoas é uma vida de descanso. É uma geração que sofre de ansiedade, uma geração desesperada por respostas, uma geração que sofre de ansiedade, de depressão. Sabe, o que atrai as pessoas é um semblante de descanso, é a certeza de que nós somos guardados, protegidos, que nós sabemos para onde nós vamos, sabemos que a nossa posição não vai mudar, sabe? E sabendo disso, o que o diabo tem feito com os crentes? Pregado um evangelho quase que esquizofrênico. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Se eu fizer isso, vão riscar meu nome do livro da vida. Se eu fizer bem, vai dar tudo certo. Mas se eu fizer algo errado, se eu fizer alguma coisa, Deus vai me expulsar. Não, Deus nunca propôs isso para você. A propósito, Deus, quando escolheu você, Ele já sabia tudo você. Ele não pegou ninguém por engano, irmãos. Não, Deus, você sabe, tem gente que procura, acha que Deus vai rejeitar ele. Deixa eu dizer, quando Deus te escolheu, preste atenção nisso, irmãos. Quando Deus te escolheu, Ele já te conhecia, já conhecia o seu passado e o seu futuro. Ele é onisciente, Ele sabe de todos os seus defeitos, mas ainda assim Ele falou, não importa, eu quero, é para mim, é meu filho, eu comprei e paguei caro, e não vou deixar ninguém tirar de mim agora.
porque só Ele sabe o preço que foi pago por você. A Bíblia fala que é a árvore quem sustenta os ramos. Tem gente que está com medo de estar. A Bíblia fala que nós estamos na mão do Senhor, está com medo de cair. Ai, não posso ir na beirinha que eu caio. Não, é Deus quem sustenta a tua salvação. É Deus quem guarda a sua vida. Sabe, é esse descanso que o mundo procura. Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Sabe por quê? Ele fala: o meu jugo é leve e suave. Você sabe o que é jugo, irmãos? Eu sei que a gente costuma ter aquela imagem do jugo de bois, né? Que é aquele negócio que conecta um boi no outro, né? E durante muito tempo, quando Jesus falou isso, eu achava que era tipo, ele era um boi mais forte, e eu fraquei, ele ia carregar para mim. Não, jugo não é isso não, irmão. Jugo era a receita do rabino. Então tinha lá os rabinos, né, em Israel, e aí tinha um rabino tal. Qual que é o jugo desse rabino? Não, para você andar com esse rabino aqui, você tem que jejuar 3 vezes por semana, você tem que orar 10 horas por dia, era para andar com ele, esse era o jugo daquele cara. Aí tinha um outro rabino aqui, irmãos, ele ficava, não, isso quer dizer que 3 vezes? Não, o cara ficava com inveja, né? Não, então para andar comigo, tem que jejuar 5 dias por semana. Aí o cara parece, não é assim, quanto mais radical parece que é mais zeloso, irmãos. Você sabe que muita coisa dos muçulmanos, não foi Maomé que falou, mas é que cada mestre quer parecer mais zeloso que o outro e vai criando mais peso, mais jugo, porque é isso que a religião é. Porque a religião é o homem querendo se aparecer para Deus. Olha como eu faço isso, olha como eu sou mais zeloso. Mandou jejuar 2, eu vou jejuar 5. O outro fala: não, eu vou jejuar 7 dias por semana. Aí não dá, né? Aí o cara morre de inanição. Mas isso era o jugo. Jesus fala: você que está cansado, você que está oprimido, você que está escravizado, vem a mim, porque o meu jugo é leve e suave. Ele veio trazer a graça. A Bíblia fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio mostrar a graça do Pai, veio mostrar a verdadeira face do Pai, porque a Bíblia fala que Jesus é a exata expressão de Deus. Deus não é esse cara carrancudo querendo destruir os seus filhos, mas Jesus veio mostrar a verdadeira face de Deus. Deus é amor. Ele não tem amor, irmãos, Ele é o próprio amor. Sabe, esse é o jugo de Jesus. Eu gosto de ler sobre o profeta Elias, não é porque é o meu nome não, mas a Bíblia fala que Elias estava procurando Jesus, e aí fala que veio um redemoinho, mas Deus não estava no redemoinho. E veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. E veio aquelas expressões, né? Porque, você sabe, a gente vê aqueles pregadores vociferando e com aquela voz de trovão e gritando e descabelando. A gente fala: esse é de Deus. Mas a Bíblia fala que veio uma brisa suave e ali estava Deus. Deus está na brisa suave, irmãos. Deus veio nos dar alívio. A Bíblia fala para que nós não nos colocássemos de novo debaixo de uma escravidão. Onde há espírito, há liberdade. Nós somos um povo livre. Deixa eu dizer, e você só vai desfrutar disso quando você confiar no sangue. Confiar no sangue, irmãos. Confiar no sangue. Confiar que você é amado. Sabe, a Bíblia fala que Jesus, quando foi ser batizado, os céus se abriram, uma voz dos céus falou: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Sabe quantas vezes isso aconteceu no ministério de Jesus? Apenas essa vez. É bem verdade que lá no Monte da Transfiguração, uma voz do céu também falou: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas não era para Jesus não, era para Pedro que estava falando demais. Fica quieto, Pedro, esse aqui é o meu filho amado. Você sabe por quê? Você já vai dar outra pregação. Estou me cuidando no horário aqui. Porque no Monte da Transfiguração, a Bíblia fala que Jesus começou a orar, e ali apareceu Elias e Moisés, simbolizando a lei e simbolizando os profetas. E aí, você sabe, tinha 3 discípulos ali, Pedro, Tiago e João. E Pedro ficou encantado, você imagina, a vida inteira ouvindo a história de Elias. O Elias aparece ali na frente dele. Moisés, nossa, era o cara, meu, né? Sarça ardente e tal, ele está aqui. Uau, Jesus, não, Jesus a gente come com ele todo dia.
Isso aí não é novidade. Não é assim quando vem pregador de fora? Os irmãos escutam mais. E aí Pedro fala assim: olha, vamos construir uma tenda aqui para vocês três. Naquele momento, uma voz do céu interrompeu ele e falou: esse aqui é o meu filho amado. Moisés foi meu amigo, Elias foi homem de Deus, mas Jesus é o filho amado. A ele ouvi. Ô Pedro, você não está entendendo. Você ainda se encanta com a lei, você ainda se encanta com o profeta, mas há uma mensagem superior que Jesus tem para te contar. É a mensagem da graça. Hebreus fala que o sangue de Jesus fala coisas superiores que o sangue de Abel. Sabe, o sangue de Abel, o sangue do justo, primeiro homicídio, Caim matou Abel, e a Bíblia fala que o sangue de Abel clama por justiça, mas o sangue de Jesus fala de coisas superiores, porque o sangue de Jesus fala da justiça de Deus, fala do perdão dos nossos pecados. A esse é que você tem que ouvir. Você acabou, é estabelecida uma nova aliança agora no sangue de Jesus, e a confiança que nós temos, deixa eu dizer, a confiança que você tem para viver em paz, para desfrutar das coisas de Deus, ela está na confiança que o sangue que foi colocado sobre a sua vida é suficiente para que você possa desfrutar da paz de Deus. Então a Páscoa é isso, irmãos. A Páscoa é a confiança. Como eu falei, eu estou dizendo aqui para pessoas que já comem do cordeiro, mas que talvez não desfrutem ainda, estão dentro da casa, mas estão com medo. Eu não sei se você chegou aqui com medo. Eu não sei se você pensou assim: será que Deus vai me perdoar? Será que... eu não sei, eu não orei o suficiente, pastor, eu não falei. Calma, irmão. O sangue está na porta. Se está na porta, você está salvo. É o sangue, irmão, não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver. Mas é claro, irmãos, é claro que você precisa comer do cordeiro. Mas só come o cordeiro quem está em paz. Não é verdade, irmãos? Só come do cordeiro quem está em paz. Efésios 4:32, estou finalizando. Pode colocar, eu estou sem a mesa aqui. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus vos perdoou em Cristo. É o cordeiro, irmãos. É o sangue do cordeiro. Então hoje nós estamos celebrando a passagem, a nossa passagem também. Porque a Bíblia fala que nós vivíamos no império das trevas, e hoje nós fomos colocados no reino do Filho amado. Ah, pastor, eu não estou vendo nada. Não é para você ver mesmo. Mas creia que está lá. Creia que o sangue está sobre a sua vida. E depois que você crê, aí você vai poder desfrutar dessa refeição. Sabe, há uns tempos atrás, a minha esposa encontrou com uma amiga dela de infância. E elas eram da mesma igreja, viviam no mesmo ambiente, brincavam. E aquela amiga estava afastada de Deus. E você sabe, quem escuta a palavra, irmãos, pode estar onde for, Deus fala com essa pessoa. E a Andressa começou a falar, e essa pessoa começou a chorar. E ela falou: eu sei que eu preciso voltar para a igreja. Eu sei que eu preciso arrumar a minha vida para voltar para a igreja. Ela falou: não é assim. Você sabe, uma das coisas que a dúvida faz é não permitir que você coma do cordeiro. Quantas pessoas não se desfrutam daqui? Porque acha que isso aqui é só é só para os filhos preferidos de Deus. Mas eu quero dizer que aqueles que confiam no sangue, eles têm paz para poder comer do cordeiro. Uns dias atrás eu usei o Salmo 23 aqui, para falar daquela parte que fala assim: unge a minha cabeça com óleo. E usei o exemplo, o que aquilo significava literalmente. Que a ovelha, ficam moscas, quem já foi na fazenda sabe, cavalo, vaca, fica aquelas moscas em cima, e aquilo incomoda, e a ovelha não consegue comer, ela não consegue se alimentar por causa das moscas incomodando. E aí o bom pastor, ele derrama o óleo na cabeça da ovelha,
para que as moscas não incomodem, ela possa comer. Você sabe, apontando isso para o espiritual, as moscas falam de demônios, de mentiras na mente. E quantas pessoas não têm conseguido se alimentar, porque têm sido atacados por demônios, por moscas, de acusação, de mentira, sabe, e estão morrendo de fome, diante de um grande banquete, ou porque pensam que não são dignos. Eu quero dizer que é o sangue que te dá acesso, o sangue de Cristo, o sangue nos umbrais da porta, é o que te dá a paz. O sacrifício que estava sobre ele, o jugo de Deus que estava sobre ele, é o que nos traz a paz. Sabe, nós temos paz, porque o nosso Cordeiro foi morto e o seu sangue colocado nas portas. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé.